que eu acho mais gostoso no colecionismo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tiozão na área novamente. E hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo que é mais ou menos a ideia desse canal. É a gente abordar temas, trazer exemplos e mostrar diferenças, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre colecionismo. Que é aquilo que eu trabalho. Então, que a Casa do Videogame trabalha, não só com videogames, mas com colecionismo. Então, a ideia desse vídeo é fazer alguma coisa que te dê uma lucidez para quem está principalmente começando ou dê um norte para quem já está colecionando. O que eu vou passar aqui não tem nada de dado técnico de especialista, ou é uma verdade ou é uma mentira, é uma opinião perante aquilo que a gente vive nesse mundo do colecionismo. Então pode ser que você concorde, pode ser que você não concorde, pode ser que você tenha uma opinião diferente. Então o mais importante disso tudo, o legal é eu ter o respaldo de vocês. Então se vocês puderem no final do vídeo, comentem, compartilhem aí, além de comentar, compartilhar, fazer esses bagulho que eu não sei, deixa a sua opinião, o que é esse vídeo, o que você já faz desse vídeo, o que você pode usar para fazer, o que você tem de ideia que pode ser colocada aqui. Então, a pergunta que eu mais recebo, uma das perguntas que eu mais recebo é assim, como eu começo a colecionar? Tá? Eu vou fazer esse vídeo e eu vou colocar algumas coisas entrando no vídeo, alguns temas, é como se fosse assim, galera, a gente tem uma missão, mas vai ter as missões paralelas que a gente tem que cumprir. Então antes de eu, como eu vou colecionar, como eu começo a colecionar, devo me perguntar o que é o colecionismo. Eu poderia colocar nesse vídeo aqui depoimentos de dezenas de colecionadores nível hard, nível pesado, assim como os colecionadores entusiastas que estão começando. Para que a gente faça algo legal e dinâmico, eu vou fazer um vídeo direto e essas dezenas de pessoas que a gente poderia colocar em inserções, eu vez e outra vou trazer para o canal para fazer uma mini entrevista ou um bate-papo rápido, beleza? Então, o colecionismo, cara, o ato de guardar coisas ou colecionar coisas, ele é muito antigo. Então eu não vou vir puxar história de, cara, olha, tem que puxar história lá de 1832, mano. Isso aí talvez interessa para você dialogar, dissertar e etc. Não é o que interessa pra gente, beleza? Eu vou comentar e falar daquilo que a gente tem vivência no dia a dia, na atualidade. Então é muito normal, colecionismo, eu lembro dos meus 7, 8 anos, meu irmão Edson, ele tinha um álbum de figurinha que eram umas chapinhas de ferro. E aquelas chapinhas tinham de tudo quanto é tema. Pouco tempo depois, eu me lembro e a gente está falando aí, dos anos 90, tá galera? Chiclete ping-pong, que vinham figurinhas. E, não lembro se a cada ano, a cada 6 meses, trocavam o tema das figurinhas que você ia. Depois teve aquela figurinha que você colava no braço, fazia uma tatuagem, e a gente se pintava inteiro com aquilo. Depois teve o álbum de figurinhas do Chiclete ping-pong. Depois o Adriano pode até procurar e pôr uma foto aí. Eu lembro de colecionar um álbum, se eu não me engano, era do Pantanal. E depois teve a grata surpresa que retornou atualmente, que eu acho uma bosta, que é o chocolate surpresa. O chocolate surpresa era um chocolate compridinho, acho que era 90 gramas, não vou lembrar. Mas ele vinha um card, e esse card ele tinha a foto de um bicho e as informações do bicho. Então era muito legal colecionar aquilo também. Já naquela época, eu tive contato com colecionadores. O meu irmão Edson, que eu falei, ele tinha uma
uma coleção de maço de cigarro. Essa coleção foi passada para mim, eu cheguei a incluir uns 10, sei lá quantos maços de cigarros de carros de Fórmula 1 que eu gostava, e depois eu achei, devolvi isso para ele, eu nem sei que fim deu, mas era uma coleção que tinha uma pasta. Depois eu tive o meu outro irmão Humberto, que colecionou cartões de telefone, sim, cartões de telefone de orelhão, e colecionou por muito tempo e teve uma coleção gigante. Então o ato de colecionar é querer pertencer a um grupo, querer fazer parte de uma galera que gosta daquilo que você gosta, o prazer de ter determinada coisa, ou o prazer de você completar uma coleção, chegar no final. Eu tenho algumas frustrações que provavelmente vocês vão ter, que eram aqueles álbuns de figurinha que a gente colecionava para ganhar uma bicicleta, para ganhar uma bola, Cara, eu só ganhava pega-vareta naquele negócio. Então, assim, a gente nunca completava aquele álbum. Mas vem daí. Então, eu poderia ilustrar com diversas coisas aqui, mas estão perdidas, eu não vou ficar procurando. Aí você tem que pegar um vídeo que nem o Edu, que nem esses caras que tem. Antes dele fazer um vídeo, ele prepara 1 bilhão de coisa para fazer um vídeo com excelência para vocês. Eu tô começando, talvez, quem sabe, vai que isso aqui dê certo, a gente faz igual. Até lá, vamos no que a gente faz. Então, a parte minha do colecionismo vem disso. Os meus irmãos colecionaram. Eu nem sei de onde eles herdaram isso. Mas eu tive esse contato e depois eu tive amigos que colecionaram. A primeira coleção que eu lembro minha era de comandos em ação. E eu comecei a ganhar, me apaixonar, movido pelo meu primo Shane, que era a parte rica da família até então. Eu ganhava os bonequinhos de comandos em ação e comecei a colecionar. E eu fazia muito rolo. E eu cheguei a ter quase todos os bonecos, me faltaram 2 da primeira geração e tal. E depois, claro, aquilo desapareceu em 93, 94, aquilo sumiu. E hoje cada bonequinho custa mais de 300 pau. Então, quando você pensa em colecionar, você tem que ter essa vaidade de querer pertencer a um grupo. Claro que 90% dos colecionadores gostam de mostrar as coleções que tem, então tem um pouco de exibicionismo nisso daí. Tem um pouco de orgulho, que é o fato de você possuir aquela coleção. Então ele tem um orgulho pessoal, que é aquele que te agrada, e tem aquele orgulho que é para o próximo, que é de você se orgulhar de apresentar aquela coleção para as pessoas. Essa paixão por colecionismo, ela move bilhões no mundo todo. Desde os anos 90 eu ouço falar de coleções de selo, coleções de moeda, coleções de notas, além, claro, de obras de arte. Claro que não dá para a gente enumerar tudo, mas tem coleções de carro, coleção de moto, coleção de bicicleta. Você pode ver muito de colecionismo naquele programa que passa no History Channel, que hoje está fragmentado, que era o Mike, era o gordinho e o magrinho, que eram caçadores de relíquias, que faziam essas caçadas nos Estados Unidos, que eles vendiam para colecionador, placa, vendiam bicicleta, motos, carros e etc. Eles trabalhavam basicamente com quem colecionava, né? Então, isso é uma paixão. Colecionar é paixão, e eu acho que, por muitas vezes, é uma válvula de escape. E aí é nessa válvula de escape que eu quero pegar. Muitas vezes você vai estar, seja você deprimido, procurando um foco, querendo achar um grupo de amigos, ou etc. Seja o que for, você acaba caindo numa coleção, seja do que for. Moeda, Hot Wheels, videogame. E quando a gente fala em videogame, a primeira pergunta é: por onde começar? E a minha resposta é padrão para todas as vezes que me perguntam. Comece por onde vocês mais têm paixão. A partir do momento que você pega um videogame e liga
e esse videogame é aquele videogame que você jogou muito na sua infância, naquele momento você deixa de ser o tiozão, você deixa de ser o Elton e passa a ser aquela criança de 7, 10, 12 anos que você tinha. Você esquece boleto, esposa, filho, cachorro, gato e passa a ser transportado para aquela época. E isso acontece com diversas coleções, não só videogame. Mas eu digo que videogame é mágico, porque videogame vai te trazer as melhores lembranças, que são as lembranças de quando você não tinha boleto, não tinha responsabilidade, não tinha que se perguntar o que fazer amanhã ou fazer a comida para se alimentar. Você só tinha que se divertir. Sua obrigação era ir bem na escola. Então, por onde eu começo uma coleção de videogame? Você começa uma coleção de videogame buscando aquilo que você mais gostava. Seja Nintendinho, Master System, Nintendo 64, Play 1, Atari, Coleco, Intellivision. Comece por onde você mais gosta. E o colecionismo ele vive de fases. E cada fase do colecionismo, ela passa a ser uma fase pertencedora. Eu considero que cada fase vai te trazer benefícios e malefícios. Então, em primeiro lugar, quando você vai tomar essa atitude de colecionar, em primeiro lugar, saiba que não tem fim. Segundo lugar, cuidado para não virar um acumulador. Terceiro lugar, é muito caro, seja o que for que você vá colecionar, ok? O que for, não importa o que você vai colecionar, vai ser caro ou vai chegar uma hora que um determinado produto vai ser tão caro que você para e pensa se compensa continuar colecionando ou não. Para se chegar nesse ponto, eu parei aqui em alguns itens que eu selecionei na lista, que são temas que a gente vai abordar. Por que devo começar a colecionar? De todos os exemplos que eu dei, qualquer um deles vai te mover para uma coleção. No caso de videogame, o que você deve comprar primeiro, no caso de uma coleção? Vamos supor, a gente vai pegar de exemplo, cartuchos de Super Nintendo. Você vai ter cartuchos piratas, de R$30, R$20, e você vai ter cartuchos extremamente raros, que passam dos R$20 mil. E aí você tem que se perguntar se é uma coleção que você quer fazer. Antes de entrar nesse nível, você procure se informar quantos cartuchos são, o que você quer colecionar e o porquê você quer colecionar, ok? Quantos cartuchos são? Você quer colecionar os americanos? Você quer colecionar os japoneses? Você quer colecionar os nacionais? Você quer colecionar todos? Você quer colecionar eles mesmo que piratinha? Você quer colecionar eles somente originais? Você quer colecionar eles com a caixa original? Todas essas decisões, essas escolhas vão transformar o produto de 20 até 20 mil reais. Este fator é válido para qualquer colecionismo no planeta, e eu não estou falando de videogame, nós estamos falando de coleção, ok? Mas pegando videogames, pegando o Super Nintendo, eu vou pôr um parênteses aqui. Caso você não queira colecionar e queira só jogar, calma, nós estamos falando de colecionismo. Eu vou fazer um vídeo para quem quer só jogar. E aí a gente vai falar de colecionismo / jogar. Pera, tiozão, você está me falando que eu vou colecionar e não vou jogar? Mas de certa forma vai. E eu vou explicar em fases o porquê disso, ok? Então vamos pegar aqui o colecionismo. Neste caso que você tem uma decisão tomada, ok, optei por Super Nintendo, quero os americanos, são 650 títulos, não sei quantos são, eu estou dando um exemplo.
São 650 títulos e eu quero pelo menos o cartucho. E aí você sai comprando tudo que você vê. Esse é o primeiro erro. A não ser que você queira ter todos os jogos, o primeiro erro é comprar todos que vê pela frente. Porque você vai comprar muito jogo que você nunca vai colocar ele no videogame. Nunca. Então, não faça isso. Se Super Nintendo é aquele videogame que mais te agradou, comece comprando os jogos que você jogava, que você tem memória afetiva. Por quê? Porque a hora que você vai jogar os jogos que você jogava, ele já vai te dar uma saudade, vai te trazer uma vivência de memória e ele vai te trazer esse saudosismo e esse prazer de relembrar aquilo. Ok? Quando você faz e ativa essa lembrança, faz com que você perceba que você tem hoje um poder aquisitivo um pouco melhor e você fala, vou comprar todos. Novamente, só entre neste mundo de comprar todos sabendo que você vai ter 100 jogos que custam mais de R$5.000 cada. E daí você já tem que estar preparado para isso, ok? Voltando nesse sentido de colecionar, quando você pega aquele jogo que você tem uma paixão muito grande, eu poderia citar o Mario World aqui, que é um dos jogos que eu mais joguei, mas poderia citar Tiny Toon, poderia citar Top Gear, poderia citar International Superstar Soccer, poderia citar Super Pong ou diversos outros jogos de Super Nintendo, que são os meus prediletos, ou Castlevania, ou Drácula X, ou Nosferatu. Perceberam o quão grande é a biblioteca? No começo é muito natural você ir atrás dos jogos e jogá-los, porque eles ativam essa memória. Com o tempo, você passa a ter mais cartuchos e menos tempo. Consequentemente, é natural que você pare de jogar. E quando você para de jogar, é na onde vem o risco de você virar o quê? Acumulador. E quando você vira acumulador, a primeira coisa que vai acontecer é você comprar item repetido. Você vai comprar itens repetidos porque você não vai lembrar que você já tem. O que você vai fazer? Eu amo esse jogo. Você foi em outra loja, caramba, tem esse jogo, vou levar, eu amava esse jogo. Caramba, amava esse jogo. E aí a hora que você vê, você tem 3, 4, 5 cópias do mesmo jogo. Aí é quando você está virando um acumulador de um item, ok? Porém, você pode ser aquele cara que fala assim, tiozão, é muito difícil eu colecionar só Super Nintendo ou só Nintendinho ou só Master. Porque eu jogava todos, eu tive acesso a todos, eu tive uma infância que eu tive acesso a tudo isso. Então o que você vai querer? Colecionar tudo. Este é o maior erro dos colecionadores. Achar que pode colecionar tudo. Então, por exemplo, se eu pegar a lista de DS, 3DS, vocês choram pela quantidade de aparelhos diferentes que tem. E aí você vai se assustar. Então, para a gente não chegar nesses detalhes, a gente vai tomar alguns cuidados, ok? Por onde eu começo a comprar? A primeira dica que eu dou para vocês é garimpar sempre. Sempre você tem que defender o seu bolso. Sempre você tem que garimpar. A primeira coisa que você deve fazer é recorrer aos seus amigos. Você trabalha numa empresa, coloca no grupo de amigos, galera, quem tem game antigo aí para vender? Resolvi ligar meu Super Nintendo e quero comprar alguns jogos. Alguém tem alguma coisa? Essa é a compra mais barata que você vai fazer. Porque é dos amigos que não jogam mais. Então, recorra a essa, que é a primeira compra que você faz, que é os seus amigos. Você pode postar no seu Facebook, Instagram, na sua rede social.
galera, tem alguém aí que tem videogame parado e tal? Tô com interesse. Se seu perfil é aberto e algum vendedor vê, ele vai vir para cima de você te oferecer coisas. O ideal é deixar no grupo de amigos. E aí você faz essa pergunta pros amigos. Novamente, é a compra mais barata que você vai fazer. Ok? Depois de procurar os seus amigos, o outro que você vai procurar são os brechós. Para quem é de São Paulo, procure Bazar da ACD, Bazar da Casas André Luiz, Exército da Salvação. Procure esses lugares. Ou um brechó no bairro. Às vezes você para num brechó no bairro, tá cheio de roupa. E o que o cara tem lá no fundo? Uma cesta com uns videogame velho, que era do neto dele. Tá aí. Eu já achei para casa do videogame e já achei para coleção pessoal muito item em brechó. Muito. Então, procure nos brechós da sua cidade que você vai achar com certeza alguma coisa parada. Ok? Outro fator de compra seriam os eventos. Aí você fala, tiozão, evento é mais caro. Evento tende a ser um pouco mais caro. Mas aqui em São Paulo a gente tem a Games Collection Show, que é um evento organizado pelo Ricardo Wilmers no metrô, perto do metrô Jabaquara, que é um evento que tem vários lojistas. Assim como tem a Super Games Collection Show e tem o Canal 3, que você vai encontrar vendedores de sofá, que são os vendedores de Facebook, de grupo, que são os vendedores que estão em casa. E você vai encontrar pequenos lojistas e grandes lojistas, ok? Você pode ir numa Retrocon, que são apenas 7 lojistas, que são os lojistas que detêm loja física, funcionária, etc. E você pode ir num evento ou outro da sua cidade, que a galera sempre vai ter alguma coisinha na mesa para você comprar e adquirir seu item. Não importa o evento, barganhe, peça um desconto. Tente chegar num valor que fique agradável para você. E independente de qual é o evento que você esteja ou qual negociação que você esteja, defenda o seu bolso. Se você acha que não vale pagar aquele produto pelo aquele item, não compre. É simples assim. Ok? Depois de procurar em amigos, brechós, eventos, anúncios. Por quê? Porque esse jogo eu não encontrei em lugar nenhum. Onde eu vou encontrar ele? Num anúncio. E aí, quando você procurar em anúncio, procure diversas formas possíveis. O nome desse jogo aqui, ó, é Fórmula One Built to Win F1 BTW. Então, quando você for procurar, seja no LX, Enjoei, Shopee, Mercado Livre, procure NES, Fórmula One, Nintendinho Fórmula One, Nintendinho Built to Win, NES Built to Win, F1 BTW, porque você não sabe como a outra pessoa que está vendendo cadastrou esse produto. Quem já é vendedor safo, quem já é vendedor que já é malandro com o sistema, que já conhece, que faz um anúncio mais profissional, ele vai pôr o nome completo. Quem está vendendo aleatório vai falar, um joguinho de corrida. Eu já comprei esse joguinho de corrida por R$50 buscando o joguinho de corrida Nintendinho. E eu já paguei 350 em um original também. Ok? A forma que você busca pode ser uma forma que você encontre aquilo que você quer. Use a cabeça para fazer a busca. Depois de anúncios, você pode adentrar num outro mundo, que é você ir numa feira do rolo, que daí vai na sorte. E daí vai na sorte de você achar, assim como num evento. Ok? Em último caso dessa lista, e olha só, eu tenho uma loja. Em último caso, vá numa loja física.
a loja física provavelmente vai deter o valor um pouco mais alto do que os demais. A loja física tem funcionário, tem aluguel, tem luz, tem internet. Essas coisas que a internet adora me criticar, só sabe quem paga quem tem uma loja física. Quem não tem, imagina que é tudo de graça. Então, sempre a loja física vai ter o preço um pouquinho mais caro daquilo que você acaba encontrando em outros locais. Dito isso, você já tem um norte de onde começar e para que lado ir para você iniciar sua coleção, ok? Tiozão, eu já comecei. Então, vamos falar de acumulação. Se você já começou, você tem que se perguntar, e eu anotei algumas perguntas aqui, ó. Quando notar que você está acumulando, por que comprar o que não preciso, cópias duplicadas e retenção de item? Esses são os motivos dos acumuladores, ok? Então, quando notar que você está acumulando? Quando você passa a comprar coisas que não faz sentido para a sua coleção. Você fala, eu adoro esse joguinho aqui, mas eu vi uma oportunidade legal e eu comprei esse também. Você pode fazer uma compra casada? Eu só tinha acesso a esse se eu levasse esse. Posso. Qual a primeira coisa? Qual que você queria? Esse? Coloca esse à venda. Você não queria ele. Ok? Senão, o que esse jogo vai fazer com você? Vai fazer você entrar nessa coleção aqui. Olha só, eu faço live de sexta-feira. O item mais vendido em todas as lives geralmente é o Play 3. No final da live, eu sorteio geralmente 2 joguinhos. Um joguinho de Play 3 e um outro do quê? Xbox One, que vende menos, porque existe a Game Pass. Por que eu vendo esse joguinho? Por que eu coloco de brinde um joguinho de Xbox One? Porque quando você chega na sua casa, você fala, pô, eu coleciono Play 3, mas eu ganhei um joguinho de Xbox One. Não tem ninguém para presentear, vou guardar ele aqui. Passa 2 semanas, você ganha mais um joguinho, ou você vê um vídeo, ou você vê um amigo que fala do Xbox One. Uma hora ou outra aquele estalo vem e você compra um Xbox One. Você passa a comprar o quê? Jogos de Xbox One. De quem? Eu que te dei. Então, pense 2 vezes. Todas as vezes que você ganhar algo, ou que você comprar algo, que o que você quer é esse, e esse veio de brinde, vem do brinde. Porque daí é na retenção do item, que é quando você guarda, acontece o quê? Você começa a acumular. E olha só esse cartucho verdinho da Microsoft, ó. É um cartucho de Atari. A coleção desse cartucho verde, que é do Onyx Jr., tá aqui, ó. Sabe quantos cartuchos são? 10. E eu tenho 8. Ou seja, faltam 2 cartuchos para que eu complete o full set, ou seja, tudo que foi lançado do Onyx Jr. 2 cartuchos, tem à venda. É só ir lá e comprar. E aí vem o fator colecionismo, memórias, lembranças e o que eu acho mais gostoso no colecionismo. Esperar o item ou ir atrás do item, não com tanta sede ao pote, mas ir na busca do item, caçar o item, vai fazer a sua coleção ser mais prazerosa. Eu não disse custosa, prazerosa. Ok? Então, quando você retém um item, seja ele pelo motivo que for, você reteve esse, ou você foi lá e comprou 3. Você está retendo o item. Ok? Você passa
a se tornar um acumulador, ou você tem grandes chances de virar um acumulador, ok? Pense nisso. Por quê? Quando você compra 3, você deixou de comprar outros 2 para sua coleção. Beleza? Então, tomem esse cuidado. Porém, no colecionismo é muito natural a compra duplicada. Por que da compra duplicada? Tá? Eu quero achar esse jogo, eu tenho ele fora da caixa, na caixa, tenho na caixa completo e falta achar o lacrado. E depois que eu quiser o lacrado, eu vou atrás do graduado. É um problema sério colecionar. Pensem antes de colecionar. Agora, por exemplo, por que comprar cópias duplicadas? Primeiro motivo eu já falei, esquecimento. Segundo motivo é, quero ter todos os itens para mim, é egoísmo. Ok? Então esse caso aqui é um jogo que eu gosto muito. Por que sempre que eu compro, sempre que eu vejo eu compro? Porque eu gosto de passar para os meus amigos que gostam de automobilismo uma versão de algo que eu gostei muito. E eu acabo vendendo para eles. Eventualmente, a cada 2, 3 anos eu coloco algumas cópias à venda. Mas é um jogo que eu costumo guardar este jogo aqui. E isso já é sabido há anos. De certa forma, eu acabo administrando as cópias dele que estão disponíveis. Ah, tiozão, então você é um scalper. Se estivessem à venda, eu seria um scalper. Ah, então você está inflacionando o preço desse jogo. Não. Fui na feira nos Estados Unidos e tinham mais de 10 à venda. Aqui no Brasil, se você procurar no Mercado Livre agora, tem cópias à venda, ok? Porém, as cópias duplicadas fazem com que você alimente o seu ego pelaquele jogo. Você gosta tanto daquilo que você quer ter várias cópias do mesmo. Outro motivo de cópias duplicadas é: eu tenho este daqui para jogar e eu tenho um na caixa completo, bonitão, para guardar. Nós estamos falando de colecionismo. Um você vai guardar. É daí onde vem a frase que o Gilão fala: quem tem um não tem nenhum. Então, cópias duplicadas vai fazer você se tornar um acumulador. Tome cuidado, porque isso é muito sério. Estamos de novo falando de dinheiro. Ok? E por que comprar o que eu não preciso? Que é a pergunta que eu não fiz. Que é isso aqui, ó. É muito comum nesse nicho de colecionadores, eu vejo alguns colecionadores aqui que vêm até minha loja e falam: tiozão, comprei um lote de 10 jogos e vou te vender 8, beleza? Por quê? Ele só precisava de 2. Só que se ele pedisse só os 2 para quem estava vendendo, o cara certamente poderia colocar um preço maior, ou o cara só está vendendo o pack com os 10. E aí o cara compra o pack com os 10, me vende 8 jogos, ou vende para outras pessoas 8 jogos e fica com os 2 que faltavam para ele. Ok? É muito natural isso acontecer. Então não estranhe quando alguém compra um lote de 20 jogos e te vende 19. Por quê? Este um que está faltando para ele. Os outros, ele só não quis pedir separado, ou o vendedor não negociava. Então, comprar o que eu não preciso, às vezes é necessário. Reter o que eu não preciso é um caminho para a acumulação. Tome esse cuidado, ok? E aí a gente vai falar de escolhas, ok?
e vai chegar um pouquinho em preço, porque daí preço é assunto para outro vídeo. Mas eu vou mostrar 2 fatores para a gente conversar. Quando você vai fazer escolhas na sua coleção, escolhi colecionar videogame por investimento. Esse é o maior erro que tem. Escolher nível de raridade, escolher duplicidade de itens, escolher por diferenças e a coleção não supre minha necessidade, ou seja, não era o que eu queria. Então, investimento. Esse jogo aqui ele tem um determinado valor hoje, ele é vendido nos Estados Unidos na casa de 50 a 60 dólares. Esse jogo. No Brasil, 350 a 500 reais. Tá? Esse é o preço médio desse jogo. Se esse jogo desaparecer por algum motivo, caso eu esteja guardando 300 unidades dele, ele passa a ficar escasso e se eu fizer muita propaganda dele, a galera passa a procurar o jogo e quanto menos tem e maior a procura, você teve um aumento de demanda. O item vai ficar mais caro. É assim que funciona o mercado, o comércio, a vida é assim. É demanda, ok? Então, nesse caso do videogame, vou comprar para investir. Quem tinha coleção antes da pandemia, triplicou o valor na coleção depois da pandemia. Aumentaram-se os vendedores, inclusive eu. Aumentaram as pessoas que estão em casa vendendo e aumentaram os produtos, aumentaram de valor. Por quê? Passaram a desaparecer. Antes eu colocava isso aqui e apareciam 20 anúncios no Mercado Livre. Hoje aparecem 2. Então, quanto menor é a quantidade de anúncio, menor é a quantidade de pessoa que possui esse item, mais caro o item fica. E isso acontece de forma engraçada, porque isso não dá para você escalonar Brasil, Estados Unidos, ou Europa, ou Japão. Top Gear é extremamente consumido no nosso país, que é um jogo do Super Nintendo. O consumo dele é altíssimo. Todo mundo quer. Nos Estados Unidos, ele é largado na prateleira. Ninguém liga. Porque lá, entre Top Gear e NASCAR, ele compra um NASCAR, que é a categoria dele. Ele deixa o Top Gear. Não faz parte o Top Gear da infância dele. Assim como aqui no Brasil, a gente não consome o jogo John Maiden, ou NHL Hockey, ou NFL Futebol Americano. Raramente NBA, ou vôlei. E olha que vôlei chegou a ser o 3º esporte no país. Raramente a gente consome esses produtos, enquanto nos Estados Unidos a venda deles é disparada. Vou dar um exemplo tosco. Estávamos eu e o Jair nos Estados Unidos, ele, nossa, achei um NBA edição Michael Jordan. Tinha o mesmo NBA, com uma capa, com um jogador comum na capa, e a edição que a capa tinha o Michael Jordan. E aqui é onde eu falo de diferenças. O jogo é absolutamente o mesmo, porém tem capas diferentes. O jogo normal custava R$50, a edição do Michael Jordan R$300, só por conta de uma capa. E aqui eu vou dar o exemplo no mesmo jogo que não tem capa, não tem gráfico ou não tem nada. Percebam que aqui é o tênis. Um é verdinho e o outro é normal da CCE. Ok? Esse jogo é vendido na prateleira da casa do videogame por R$50. E este daqui vai sair na faixa de R$100 a R$120.
Por quê? Porque essa coleção são apenas 10 cartuchos. Essa aqui, mais de 80. Qual a chance de você achar esse para venda? Muito fácil. E esse? Muito difícil. Este é mais caro do que esse, devido à sua embalagem, ou seja, o seu fabricante. É o mesmo jogo, com fabricantes diferentes, ok? E esse tipo de coisa influencia no nível de raridade do produto. Daí vai você vender uma coleção completa de 10 cartuchos da Onyx ou vender um cartucho avulso. Quem tem os 10 cartuchos não vai vender pelo preço individual. Ele vai cobrar um valor a mais porque ele já chegou com uma coleção completa. Então eu vou dar um exemplo para vocês da linha PlayStation Automobile. O Rato Borrachudo completou a coleção, perdeu 2 no meio do caminho, são 5. São aparelhos extremamente raros. De vez em quando aparece um ou outro para venda na internet. O que acontece? Ele aparece com um valor sugerido de X. Porém, a coleção completa é XXX. Por quê? Porque a pessoa não vai ter que procurar todos. Estão todos ali disponíveis para você, caso você queira pagar. Compensa então investir nisso daqui? Aí você tem que pensar assim: tiozão tem uma loja, eu não tenho. Se eu pago R$500 nesse daqui na mão do tiozão, quando eu for vender para ele, eu não vou pagar 250. Eu vou te pagar uns 220. Ou menos. Ok? A loja vai te comprar pela metade do valor ou menos. Então, quanto esse item tem que estar valendo para você ter lucro com ele? Se você está pensando em comprar hoje para investir, é um erro gritante, porque você corre o risco de naufragar, a não ser que você passe a guardar seus itens por 5, 7 ou 10 anos. Ou, claro, você compra um item por 500, um ano depois passou a ser 700, e daí você vende ele no quê? No anúncio, de pessoa física para pessoa física, e não de você para uma loja. Aí você conseguiu valorização. Isso acontece com alguns jogos que eu não vou hoje trazer de exemplo, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre eles, que é falando de dinheiro, valorização e fator raridade. Essa conversa vai ficar para um outro vídeo, para vocês entenderem do porquê que uma coisa se torna rara, é rara e não é rara. Por que um jogo flopado fica caro e um jogo que vende milhões fica caro? Ou não encarece? Por que Call of Duty nunca é vendido por milhões? Porque tem aos montes. Mas isso é papo para outro vídeo. E só para a gente complementar esse vídeo aqui, quando eu falo para você colecionar, eu falo para você pensar na forma que você vai colecionar. Então, se é como investimento, eu não recomendo. Se é por nível de raridade, só quero colecionar coisas raras, saiba que o buraco é bem grande. O fator duplicidades eu já expliquei. O fator diferenças eu comecei a abordar e a gente continua num outro vídeo, que daí é para você me dar 2 views, um hoje e um semana que vem. E o fator não supra a necessidade, porém antes tem uma missão paralela. Um dos fatores legais de colecionar é colecionar uma determinada franquia que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito do jogo Rygar, que é este daqui. E eu tenho a versão japonesa dele.
Depois ele saiu para Nintendo Wii. Aí ele saiu para o ZX Spectrum. Aí ele saiu para o Nintendinho. Aí ele saiu para o Atari Lynx. Aí ele saiu para mais uma dezena de consoles diferentes. Essa é uma coleção que eu tenho orgulho de dizer que eu tenho todas as versões. Eu tenho ela em todas as versões que saíram. Pelo menos uma cópia de cada eu tenho. Essa aqui, inclusive, lacrada. Ok? Então, é um jogo que eu gosto e é um jogo que eu fiz questão de ter uma unidade de cada. Colecionar franquias é um problema seríssimo e depois vai vir um terceiro vídeo que eu vou juntar esses itens, a gente vai falar de franquias e aí eu vou trazer depoimentos de colecionadores de franquias. Tiozão, eu amo Zelda, eu quero colecionar Zelda. Eu vou trazer o Duborel para conversar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho de coleção de Zelda, que é infinito. Tiozão, eu amo Super Mario, eu quero colecionar tudo do Super Mario, é infinito. Eu queria colecionar Coca-Cola, é infinito. Então, quando você vai colecionar uma franquia, até onde você quer ir? Esse é um papo para o próximo vídeo, nós voltamos em breve. Por enquanto, época de Natal, aproveita, curta, compartilhe, deixa o like, não gostou? Deixa o dislike. Estou, por enquanto, apenas respondendo os haters, mas a partir deste vídeo eu vou responder todos os comentários, seja com um joinha de gostei do seu comentário, significa que eu li o seu comentário. Se você recebeu um joinha no seu comentário, significa que eu li o seu comentário. Se eu achar o seu comentário inteligente, pertinente com o assunto, eu com certeza vou comentar alguma coisa embaixo. Os vídeos anteriores eu só comentei os haters, mas a partir desse, que é o vídeo que realmente dá sentido ao canal, a gente vai ter o tiozão mais participativo nos comentários e é vocês que vão dar amplamente vários assuntos para os próximos vídeos. Nós já temos aí mais 2 assuntos, vamos falar sobre itens repetidos e sobre dinheiro no colecionismo. Por hoje é só, obrigado Adriano pela edição, obrigado a você que acompanhou. Dá essa moral pro tio, mano, eu tenho que ficar grande também, né? Todo mundo é, eu nem queria fazer vídeo, agora eu tô fazendo. Ajuda-me!